carinho que recebemos nessa semana do Senhor. Teu muito aqui. Obrigado. Deixa ele focar primeiro para sair mais ou menos bonitinho, né? Porque essa cara feia aqui não sei se vai ficar muito adequada ali não. Mas, boa noite a todos. É sempre uma alegria, apesar de termos colocado isso em outras oportunidades, da responsabilidade que é do tentar, diríamos assim, multiplicar os ensinamentos que tanto precisamos para nos orientar nos caminhos da vida. Quando recebemos essa convocação, sempre temos dito que a tarefa espírita não deve ser considerada como um convite. Se soubéssemos amealhar, avaliar a importância da pequenina contribuição que nós podemos oferecer em qualquer tarefa, principalmente essa tarefa de esclarecimento, essa tarefa de vibração que todos nós estamos a fazer agora, essa tarefa de se participar para que esta casa, como tantas outras, tenham suas portas abertas, para oferecer um pouquinho desse lenitivo que a humanidade está precisando. Creio que urgentemente nós descruzaríamos os braços e tentaríamos colaborar um pouco mais com a disseminação desse conhecimento, que indiscutivelmente é o que a humanidade urgentemente mais precisa. E o único, dentre tantos outros que estão se perlustrando por aí, capaz de assegurar que em algum momento possamos vivenciar um pouco mais de harmonia, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de equilíbrio na nossa caminhada. O momento não é fácil, bem o sabemos, diante das informações últimas, que não são de ontem, já são de muitos e muitos anos atrás, que a espiritualidade tem nos apresentado. Porém, o nosso nível de confiança ainda está tão tênue que nós, em grande parte das vezes, agimos como Tomé. A gente espera ver para crer. Só procuramos uma assistência para, diríamos assim, equilíbrio do nosso organismo físico, se alguma valvinha falhar. Aí nós vamos no médico. Antes disso, ninguém vai. Não temos o hábito de fazer, diríamos assim, um controle, mais ou menos durante um determinado período, para garantir realmente a sua funcionalidade. Ainda ontem pela manhã nós temos o hábito de, ao acordarmos pela manhã, que eu distribuo com a companheira, que só lê à noite, que ela gosta de dormir um pouquinho mais de manhã, do Espírito Eros, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aquele seu maravilhoso livrinho, ele tem publicado 7 livros. Heranças de Amor. E tem uma paginazinha intitulada Confiança.
Nós confiamos tanto. Ele começa nessa paginazinha dizendo assim: nós confiamos tanto na funcionalidade do nosso organismo físico que muitas das vezes até o maltratamos. Inconsequentemente, muitas das vezes o maltratamos pelos nossos exageros que nós cometemos. Mas está faltando um pouco mais de confiança diante dos ensinamentos que realmente são os únicos capazes de oferecer alicerce para o nosso processo de progresso, de evolução espiritual. Tem um autor espírita que nos diz que o que está faltando para nós é termos consciência da eternidade. Nós não temos. Nós ainda não conseguimos internalizar em nosso ser que nós somos espíritos eternos. Que esse é um momento luminar na nossa vida, é uma dádiva protagonizada nas leis do Criador, que nos permite vir ao laboratório físico, que eu digo, o mais excelente para a experienciação do espírito diante de muitos fatores, para, acima de tudo, vivenciarmos as circunstâncias necessárias para o nosso processo de aprimoramento. Mas ainda assim, muitas e muitas das vezes não damos a atenção devida para esse momento da vida. Está aí esse belíssimo opúsculozinho da URI 1, da URI 14, Federação Espírita, falando sobre o suicídio. Mas o suicídio não acontece só naquele momento em que a pessoa, por um fator, os mais diferenciados possíveis, tira a própria vida. Existem os suicídios lentos, que nós protagonizamos diante dos nossos vícios, diante dos nossos pensamentos em desalinho que nos atormentam em determinadas circunstâncias, diante de não nos adequarmos aos preceitos orientativos que podem nos oferecer essa possibilidade de equilíbrio, diante muitas das vezes das nossas teimosias, porque nós não gostamos de mudar. Nós assumimos determinados hábitos, muitos dos quais não parecem, mas são nocivos na nossa vida, e a gente reluta muito em fazer essa transformação interior. Isso tudo são fatores que também aceleram esse episódio triste, que não vamos aqui hoje descortinar, porque é algo que, acima de tudo, ultimamente choca as nossas emoções. A mídia não mostra fatores horrendos, como está acontecendo, principalmente em duas cidades lá do Oriente Médio, diante dessa situação triste, protagonizado pelas guerras internas, tanto na Síria como no Iraque, na cidade de Alepo, na cidade de Mossul, onde os homens que se dizem, talvez, expert na condução da humanidade, pelos seus fanatismos, estão destruindo famílias e levando as jovens meninas para os bordéis que os homens criam, ou para serem vendidas como escrava. Inconcebível em pleno século XXI essa existência. Mas o mais doído é que inúmeras meninas
estão se suicidando para não serem vítimas do estupro. Então vejam, queridos amigos e irmãos, que sociedade vamos viver daqui a alguns anos, quando houver esse despertamento em massa de revolta, de ira, pelo que hoje nós estamos protagonizando para um grande número de irmãos nossos. E nós dissemos irmãos. Mas irmãos em que níveis? Irmãos a níveis da indiferença, nada posso fazer. Irmãos, muitas das vezes, diante diríamos assim, do eliminar concepções que não são iguais às nossas. Isso tudo realmente é um fator que a gente fica às vezes pensando, quem são esses novos mercenários da humanidade hoje? Não vamos fazer críticas. Não coloquem ninguém especialmente em suas mentes. Vamos, como também nos solicita Amélia Rodrigues, por eles orar, para que eles possam em algum dia despertar. Temos uma paixão por tentar sempre fazer esses estudos, já que gostamos bastante, principalmente de geografia humana, analisando um pouquinho esse contexto, para a gente até mesmo entender o processo da vida, esse dinamismo. Junto com isso, temos uma convicção, uma certeza absoluta. Não estamos, em momento algum, desamparados. A espiritualidade amiga, em nome de Jesus, opera constantemente, nos ajudando, nos trazendo vibrações para despertarmos, nos trazendo orientações através de, como bem define Bezerra de Menezes, dos espíritos espíritas, tantos espíritas que estão aqui no mundo físico, fazendo interpretações maravilhosas dos ensinamentos libertadores. E é para eles que urgentemente temos que nos voltar. Divaldo Pereira Franco tem um pequenino vídeo no YouTube que ele começa dizendo assim: não desvincule-se do Evangelho. E nós precisamos urgentemente mudar todos os nossos hábitos, as nossas atitudes, e reservar um tempinho, se possível, diariamente, para fazermos uma reflexão acerca desses ensinamentos. Tanto para nos reorientar nos caminhos da vida, quanto, com eles, fazermos uma vibração, suplicando que se estabeleça um pouco mais de paz no mundo, de harmonia entre as criaturas, de fraternidade no coração dos homens, para que possamos alcançar, quem sabe a curto ou médio prazo, um verdadeiro momento diferente na nossa vida que poderíamos intitular de felicidade. A propósito de se falar em felicidade, eu não vou deixar de fazer a divulgação, já que desde setembro nós não viemos aqui, da mais recente obra ditada pelo espírito Joana de Ângeles, que começou a circular em novembro do ano passado,
E que especialmente, diante da convivência de muitos e muitos anos, dessa troca de experiências, dessas conversações que nos alertam nos caminhos da vida. O título do livro é esse aqui, Seja Feliz Hoje. Eu trouxe para o Carlinhos. Fica aí quietinho, depois eu te dou. É algo realmente maravilhoso, todas as mensagens que estão aqui inseridas. Dentro de uma particularidade que eu vejo nas obras de Joana de Ângeles, que ela nunca se desvinculou de Jesus. Todas as suas mensagens são calcadas em trazer-nos para vivenciar o Evangelho, vivenciar a sua mensagem, vivenciar o seu exemplo. Diante desse pequenino entendimento, resolvemos, principalmente esse mês de janeiro e fevereiro, quando nós sempre trabalhávamos um assunto que achamos assim importantíssimo para o início de um ano, que é o capítulo, se não me falha a memória, 5º, do livro Autodescobrimento, uma busca interior, nos trazido a lume 1995, de autoria do espírito Joana de Ângeles. Nesse capítulo intitulado Equilíbrio e Saúde, dividido em 4 subitens, tem o terceiro subitem que ela intitulou Plenitude e Metas. Metas para se atingir a plenitude. E ali ela trabalha alguns das nossas ações do cotidiano, que nós muitas e muitas das vezes não nos preparamos adequadamente para faceá-los, principalmente diante das dificuldades que temos que enfrentar. Ela fala sobre meta econômica. A gente nunca falou na tribuna espírita sobre economia. Também não vamos aqui falar, mas é importante estarmos atentos, porque esse é um fator de desregramento, muitas e muitas das vezes, das pessoas que estão afixadas pela mídia, e a mídia hoje só exige consumismo, e saímos desarvoradamente, muitas das vezes, consumindo aquilo que não precisamos e depois temos dificuldades. E há estudos de um grande número de suicídio decorrente de pessoas que não conseguiram dar conta de tudo aquilo que exacerbaram na sua vida em termos de consumismo. Ela nos chama a atenção para o que ela fala de metas familiares. Como é que estão as nossas relações familiares? Tem o diálogo fraterno? Temos o Evangelho no lar? Conversamos adequadamente com os nossos filhos? Esposo e esposa, passamos por dificuldades, mas vamos ficar um bicudo com o outro se só teremos 2 trabalhos, ficar e desficar. Tudo isso são fatores que muitas e muitas das vezes nós também não fizemos essa análise. E por aí afora ela trabalha outros assuntos, as nossas metas artísticas. Graças a Deus o CONATRAN baixou uma resolução que você passando por aí de carro, você ouve o som só dentro do seu carro. Não pode mais ficar aquele negócio que 3 esquinas depois você ouviu o som de uma pessoa. Então tem uma porção de fatores que nós não paramos um pouquinho para pensar e que podem verdadeiramente nos auxiliar a melhorar um pouquinho esse quadro de tristeza que infelizmente nos compelimos a viver diante dessas situações. Mas, a bem da verdade, todo esse fator a que nós estamos vivendo, acredito eu que é em decorrência de termos nos afastado do Cristo amigo. E não nos esforçarmos para compreender a essência do seu ensinamento. Mas essa compreensão do seu ensinamento, acima de tudo, também exige que observemos um pouco
o seu comportamento. Ele sempre estava amigo, ele sempre estava prestativo. Ele admoestava, sim, mas admoestava com carinho. Hoje nós gritamos. Hoje nós usamos uma porção de impropérios. Mas Jesus, do seu íntimo silêncio, quando chamava atenção para alguns fatores que podemos acreditar, corrigenda, para que pudéssemos nos equilibrar na nossa caminhada, ele fazia com doçura, ele fazia com bondade. É essa mensagem que nós precisamos urgentemente, e eu vos trago como uma pequenina proposta, diante sempre daquele momento que nós vivenciamos no iniciar de mais um novo ano. Ano novo, vida nova. Vamos construir uma vida nova, com base e com compreensão do que representa Jesus na nossa vida. Quando em finais de dezembro começava a elaborar meus pensamentos para as falas que teríamos nas várias casas espíritas nesse mês de janeiro, lembramos-nos de 1983, quando participamos da confraternização das mocidades espíritas do Rio de Janeiro, representando a Federação Espírita Catarinense. Éramos 5 jovens. E durante 4 dias de carnaval permanecemos lá no Lar Fabiano de Cristo, ouvindo as mais dóceis explicações para entendermos a essência daquela maravilhosa mensagem nos ditada por Humberto de Campos, naquele seu livro maravilhoso pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Naquele momento não fazíamos análise propriamente dita do livro, fazíamos uma análise conjunta de uma interpretação que se tem desta obra, Brasil Mais Além, de Duílio Berne. Ouvíamos Divaldo, ouvíamos Juvanir Borges, à época presidente da Federação Espírita Brasileira, Maria Cecília Rocha, que era coordenadora desse trabalho maravilhoso que as casas espíritas não podem prescindir, que é a evangelização da criança e do jovem. Daí a responsabilidade da família, porque nós não trazemos as nossas crianças para a casa espírita. Quando elas nascem, geralmente a gente dá uma camisa do time de futebol, mas uma mensagem do Evangelho, muito raro. E vários outros, que culminou numa terça-feira, no final de tarde, naquele encerramento maravilhoso, onde 850 jovens sentados numa quadra de futebol no chão, dialogávamos com Divaldo Pereira Franco. E após externar uma infinidade de explicações que realmente tiveram um preenchimento muito grande em nosso íntimo, ele recebia naquele encerramento, como sempre acontece nos grandes eventos espíritas e espirituais, uma mensagem através psicofônica de Bezerra de Menezes, que naquele momento recebeu o título Mensagem aos Jovens, ou melhor, Mensagem aos Confraternistas. Que ainda temos bem gravada em nossas mentes algumas dessas palavras, quando ele iniciava assim: na história da humanidade desfilam os missionários do Senhor. E fazia relação, e apresentávamos novamente esses mensageiros como Sócrates na Grécia, como Krishna e Buda na Índia, como tantos outros que ele foi relacionando, para que tivéssemos a certeza absoluta, a confiança, como nos chama a atenção o Espírito Eros, de que jamais jamais caminhamos a sós nesse projeto que nos foi oferecido de tentar nos equilibrar, de tentar nos harmonizar. Porque um dos grandes fatores para se conseguir atingir
essa culminância depende de cada um de nós. E diante de toda a belíssima descrição que ele fazia do oferecimento que cada um destes personagens fizeram para nos alertar, ele fez uma advertência muito grave que devemos sempre ter presente em nossas mentes. Só Jesus viveu a mensagem apregoada. A mensagem do amor, a mensagem da fraternidade, a mensagem da paz, a mensagem da solidariedade, que quer queiramos, quer não. Apesar de muitas e muitas das vezes nos esforçarmos, esquecemos ainda da sua verdadeira dimensão e do que ela pode representar para auxiliar na caminhada da humanidade. Mas quem é esse Jesus? Quem é esse personagem que nós não conhecemos verdadeiramente? Que nós ainda não conseguimos internalizar para nos esforçar e vivenciar um pouquinho mais a plenitude dessa mensagem libertadora tanto no que concerne ao conforto que nos oferece, tanto quanto o direcionamento que nos sugere para que possamos alcançar momentos de mais tranquilidade nos caminhos da vida. Aí se faz necessário que tentemos adentrar nas mensagens do seu Evangelho e identifiquemos-nos como ele se nos apresenta. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Quem comigo caminha jamais se perderá nos umbrais da existência. Diante dos nossos sufocos, dos nossos momentos de tristeza, diante dos nossos desânimos, socorremo-nos com Jesus no seu Evangelho. A luz que ainda brilha intensamente no mundo, embora nós só queremos ver com os olhos carnais, e se torna impossível, é essa luz que representa o Mestre amigo. Esse seu majestoso convite para que seu rebanho torne-se, quem sabe, um pouquinho só da essência do que ele veio nos trazer. E vejam a dimensão da sua bondade, a claridade potencial da sua luz, que mesmo sabendo que estávamos sujeitos ao desfalecimento das emoções maiores que estão dentro de nós e não sabemos como exercitá-la para o nosso próprio bem, ele ainda nos disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Grande parcela da humanidade, diante dos seus conflitos, busca no externo aquele momento de esquecimento, que na realidade não se apaga da sua mente, tornando-se provavelmente muito mais prejudicial quando ele volta-se para si próprio. O antídoto, o remédio para que possa plagar todas as nossas iras, os nossos indesejos, as nossas momentos de insegurança, está no Evangelho. Está naquele momento que parece assim que o mundo vai desabar, mas temos confiança em Jesus. Paramos um pouquinho, façamos uma prece, façamos um silêncio interior, supliquemos ajuda da espiritualidade amiga, que está sempre pronta a nos ajudar. Renovemos aquele nosso pensamento momentâneo de insegurança por um pensamento de confiança, por um pensamento de certeza. E vamos ver
como as nossas forças irão novamente se equilibrando, nos ensejando esse desejo firme de dar continuidade à nossa caminhada. Eu sou a porta, disse-nos Jesus. Há um antes e depois de Jesus. Nós sabemos como se constitui a história. E muitas portas que a humanidade começou a apresentar e que são desafios para nós. Temos que saber quais dela ou qual dela devemos firmemente entrar. A escolha é nossa. Os ensinamentos estão aqui. Temos o nosso livre-arbítrio. Porém, não nos revoltemos depois se a colheita começar a ficar árdua, ficar pesada, ficar desgastada, desgastando-nos no nosso processo de enriquecimento espiritual. Jesus diz: eu sou o caminho. Por mais que optem por atalhos fáceis, eu sou o caminho que leva ao Pai. E nós bem sabemos disso. Marco Prisco, uma das suas maravilhosas obras, se não me falha a memória, Legado Espírita, ele nos faz uma advertência belíssima, que eu tenho também gravada em minha mente. Ele diz assim: é cristão quem segue Jesus. É crístico quem vive Jesus. O nosso desafio hoje é de viver Jesus. Viver, nos esforçar para viver sua mensagem. Tentar tirar de nós aqueles implementos psicológicos que ainda contém e nos deixa naquelas situações enfermiças emocionalmente, da ira, da mágoa, da raiva, do indisciplinamento com o tempo. Porque aí a gente reclama. Ah, não deu para fazer isso, não deu para... Reclamar é algo realmente que deveríamos procurar superar na nossa vida. Porque os fatores não acontecem porque nós muitas e muitas das vezes não nos disciplinamos para tentar alcançá-los. E aqueles que realmente, apesar de todo o nosso esforço, ainda não se conseguir avançar, é porque ainda não é o momento. Vamos ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de resignação, sem entender esses termos como cruzar os braços, por favor. A tarefa do progresso espiritual é a tarefa de cada um de nós. E diante de toda essa majestosa apresentação do Cristo amigo que podemos buscar no seu Evangelho, tem um momento que ele diz assim: eu sou a vida, que dá vida. A verdadeira vida, ela é a vida do amor, é a vida da alegria, é a vida da satisfação, é a vida do esforço de entender os companheiros os mais diferentes nos caminhos da vida. É a vida do momento de renúncia, do momento de um abraço fraterno, do se ouvir mais os nossos familiares, outras criaturas que estão precisando desabafar um pouquinho. Nós somos felizes. Sejam por quais fatores foram, nós descobrimos essa doutrina que na sua essência resgata o ensinamento luminoso que o mestre amigo deixou-nos há 2017 anos atrás. Mas parece que é uma nascente que está hoje se fazendo presente para nos ajudar a nos soerguer.
Nós temos todas as qualidades possíveis contidas dentro de nós para fazer as superações, para fazer o entendimento, para verdadeiramente, queridos amigos e irmãos, buscarmos aquele sublimar instante de verdadeira tranquilidade, de verdadeira harmonia, porque nós acreditamos nele. Nós sabemos que eu sou o auxílio sempre presente. Poderíamos identificar agora, pensando na imagem de Jesus, a nos levantar dessa mesmice triste a que muitas e muitas das vezes estamos nos afundando, porque não queremos abrir nossos corações para essa nova realidade que o mundo está a exigir, de oferecer vibrações, de oferecer preces, de oferecer pensamentos de fraternidade, para que haja um pouquinho mais de paz, de tolerância, de harmonia no coração dos homens. E está aí essa nossa maravilhosa doutrina, ensejando a oportunidade desse... Os espíritos amigos são tão bondosos que eles dizem assim, desse despertamento, eu digo assim, para ser bem incisivo, desse acordar. E nós estamos precisando acordar. Deixo-vos, para não termos que ficar aqui até a próxima segunda-feira, uma mensagem colhida desse livrinho aqui, Crestomantia da Imortalidade, para fazermos essa associação maravilhosa do que Jesus se nos apresenta, com esse resgate que a doutrina espírita suscita, acima de tudo, para que venhamos refletir e venhamos laurizar-nos integralmente com essa luz, com essa vibração bondosa que emana dos céus. O título da mensagem, O Espiritismo, da lavra do espírito amigo Viana de Carvalho. Diz ele assim: não fosse o Espiritismo, e multidões se demorariam nos corredores da loucura, enjauladas na furna sombria do desespero. Não fosse o Espiritismo, e centenas de milhares de homens continuariam aflitos e desesperados diante do sepulcro, indagando e perquirindo, como os antepassados das remotas eras. Não fosse o Espiritismo, e consciências desarvoradas conduziriam almas que se atirariam no fosso ignominioso do suicídio, fugindo às dores, em busca de dores maiores, inomináveis e terríveis. Não fosse o Espiritismo, e a saudade dos entes que partiram fulminaria nos corações a esperança, salopando a saúde, que seria vencida pela melancolia. Não fosse o Espiritismo, e os ideais de justiça, paz, amor e verdade teriam fenecido em homens, mulheres e jovens, que através das luzes da reencarnação encontraram a esperança e a vida, ensejando resolução firme na marcha para a frente. Não fosse o Espiritismo, e o ódio, a ofensa, o revide e a criminalidade teriam armado inumeráveis mãos, transformando-as em garras de impiedosas batalhas. Não fosse o Espiritismo, e órfãos, obsidiados, analfabetos, enfermos, enxameariam em antros ainda mais miseráveis, acumpliciados com o desespero e a revolta. Não fosse o Espiritismo, e a doce promessa de Jesus sobre o Consolador teria sido engodo, porquanto o Espiritismo, trazendo de novo à terra a mensagem dos mortos que continuam a viver, consola e esclarece, zela e ilumina, conduz e ajuda, ampara e felicita, afirmando, pela revelação deles mesmos, a vinda do Filho de Deus, modelo e guia de todos os espíritos. Valorizemos, pois, no Espiritismo a vida abundante, conduzindo nossas convicções em atos que falem da excelência da fé imortalista, capaz de libertar mentes e tranquilizar corações
em definitivos. É essa mensagem que Jesus nos deixou e que a doutrina espírita se nos oferece para verdadeiramente construirmos equilíbrio nos caminhos da vida, vivendo em paz, em harmonia. Quem sabe no exercício do amor. Muita paz em todos os corações.